Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre fenômenos sonoros. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos o TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Galera, uma coisa importante, tá? Só um recadinho aqui rápido. Quando nós falamos de fenômenos sonoros, são basicamente os fenômenos ondulatórios aplicados ao som. E aulas de fenômenos ondulatórios nós temos aqui no canal. Então, dê uma olhadinha, porque nessa aula de fenômenos sonoros, eu só vou falar daqueles que são exclusivos do som, que nesse caso são eco, reverberação, reforço, ressonância e batimento. Além disso, os outros fenômenos como reflexão, refração, entre outras coisas, vão estar em outras aulas aqui do canal, porque aquelas aulas de fenômenos ondulatórios também se aplicam ao som. Inclusive, eu até mesmo comentei do som e a aplicação do som lá naqueles fenômenos ondulatórios. Então, dê uma olhadinha, é importante para completar seu estudo, beleza? Bom, então bora falar a questão do eco, reverberação e reforço. Pessoal, isso aqui tem uma direta associação com a reflexão. O que vai acontecer? Quando a gente fala de reflexão, vamos ter uma fonte, vamos ter um ouvinte, e a reflexão consiste em ter uma onda, ela vai bater em algum tipo de objeto, um obstáculo, e ela vai acabar refletindo. Quando ela reflete, ela vai conservar suas características, como comprimento de onda, como frequência e até mesmo energia. Tudo aquilo ali acaba se conservando. Amplitude, enfim. A única coisa que acontece é que ela sofre um desvio. E aqui, pessoal, quando nós falamos do som, vamos ter a mesma situação, em que teremos uma fonte, teremos um ouvinte e teremos um obstáculo refletor, que vai refletir uma onda sonora. Só que aqui, pessoal, vai ter um detalhe. Pensa aqui comigo, essa fonte vai estar emitindo uma onda que ela é direta ao ouvinte, ou seja, o ouvinte vai estar escutando aquela onda sem nenhum tipo de problema. Ela está indo diretamente a ele, sem passar por nenhum obstáculo. Só que aí, o ouvinte, além de escutar essa onda direta, ele também vai escutar a onda que foi refletida. Você concorda comigo que a onda refletida ela leva um tempo maior para chegar ao ouvinte? Repara que a velocidade das duas é a mesma. Olha o trajeto. Essa aqui tem um trajeto que é maior para chegar até o ouvinte. Desse modo, dependendo do intervalo de tempo que o ouvinte escuta a onda refletida, você vai ter um desses três fenômenos, ou o eco, ou a reverberação, ou o reforço. Beleza? Primeiro deles, o reforço. Se o intervalo de tempo entre a onda direta e a onda refletida chegam praticamente ao mesmo tempo no ouvinte, o ouvinte ele vai sentir um som mais intenso. Para pensar comigo, o ouvinte está aqui, ó. Suponhamos que esse objeto refletor ele esteja bem próximo do ouvinte. Ou seja, quando bater aqui e ir para cá, vai ter que sofrer uma distância pequeniníssima. Então, quando o ouvinte for escutar, ele vai escutar a onda direta, a onda refletida, quase que ao mesmo tempo. Se ele escuta quase que ao mesmo tempo, você vai ter o encontro no ouvido dele dessas duas ondas, simultaneamente. Então, no ouvido dele eu vou ter a onda direta e eu vou ter a onda refletida, quase que chegando ao mesmo tempo. Se as duas chegam quase que ao mesmo tempo, concorda comigo que vou ter uma sobreposição da onda direta e da onda refletida? Se eu vou ter uma sobreposição dessas duas ondas, o que vai acontecer? Eu vou ter uma onda resultante com uma amplitude maior. Se eu vou ter uma amplitude maior, consequentemente eu vou ter uma maior intensidade. Isso você viu nas aulas que a gente falou de acústica. Então, quando a onda direta chega praticamente ao mesmo tempo da onda refletida, você vai ter um som mais intenso. E é aquilo que nós chamamos de reforço do som. Beleza? A reverberação vai acontecer caso o objeto refletor esteja um pouquinho mais afastado que no reforço. No reforço aqui é quase que ao mesmo tempo, está muito perto o objeto refletor. Agora, na reverberação, o objeto refletor vai estar um pouquinho mais longe. Se ele está um pouquinho mais longe, para a onda refletida bater aqui e chegar até o ouvinte, vai demorar um pouco mais de tempo. Ou seja, para que chegue até aqui, não é que não vai ser perceptível, né? Vai ser algo que é até desprezível o tempo que vai chegar. Não. Você vai ter um tempo que ele não pode ser desprezível. Então, imagine comigo a seguinte situação. A reverberação vai acontecer quando o ouvinte, no ouvido aqui do ouvinte, vai chegar primeiro a onda direta e depois de um tempo vai chegar a onda refletida. Só que aí, enquanto o indivíduo está processando a onda direta, a onda refletida ela vai chegar.
Então, o indivíduo vai ter uma noção de prolongamento daquele som. Ó, pensa comigo, acabou de chegar a onda direta. Quando a onda já está acabando, chega a onda refletida. Meio que parece que aquele som ele foi prolongado. Esse fenômeno de prolongamento do som é aquilo que nós chamamos de reverberação. Então, só para ler aqui o textinho que eu fiz. Caso o objeto refletor seja mais afastado, de modo que o intervalo de tempo entre a onda direta e a onda refletida não seja desprezível, mas menor que o tempo de percepção do som dos humanos, quando chegar a onda refletida, a onda direta ainda estará na orelha do ouvinte, que terá uma sensação de prolongamento auditivo chamado de reverberação. Ou seja, é aquilo que a gente falou. Lembre-se então que o intervalo de tempo tem que ser um valor que é menor que 0,1 segundo. No reforço, pessoal, o intervalo de tempo ele é muito menor que 0,1, ele é quase próximo de zero, tá bom? Agora, quando a gente fala do eco, ixi, pessoal, rapidão, travou minha tela? Eu só vou tentar fazer um ajuste aqui no Wi-Fi para ver se melhora um pouco, peraí. Bom, agora tá tudo certo com o Wi-Fi. Bom, quando a gente fala do eco, ele é um pouco diferente dos dois últimos casos. Isso porque o eco vai acontecer quando o intervalo de tempo que a onda demora para ir e voltar é maior que 0,1 segundo. Quando a gente fala do eco, pessoal, a gente vê muito isso em desenho animado, ou até mesmo quando a gente tem ambientes vazios, e é a seguinte situação, você está no ambiente vazio, você dá um grito. Aí quando você dá um grito, a onda ela vai e ela demora um certo tempo para voltar. Então você acaba escutando si mesmo depois de um tempo que você falou. Então você fala assim, oi! Aí passa uns segundos. Aí depois você escuta um, oi! Isso, pessoal, é o eco. Para que o eco aconteça, o objeto refletor ele tem que estar ainda mais afastado. Então, em primeiro lugar, esse objeto aqui teria que estar ainda mais afastado. O rapaz iria escutar primeiramente a onda direta e depois, enquanto ele estivesse escutando a onda direta, ela foi inteiramente processada. E aí, enquanto a onda direta foi totalmente processada, vai ter a outra onda que é refletida. A onda refletida ela ainda vai estar tentando chegar no ouvinte. E aí, quando chega no ouvinte, a onda direta já foi totalmente entendida, totalmente compreendida, totalmente processada. Então vai ter a sensação de que vai ter uma voz que está se repetindo. Por isso que nos desenhos animados a gente fala assim, eco, é assim, eco, 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 eco. Você acaba se escutando várias e várias vezes, justamente por conta disso. O objeto bate, a onda ela bate no objeto refletor, e aí o objeto refletor está mais longe, ele vai demorar para voltar, e quando ele demora para voltar, a primeira onda já foi absorvida, já foi entendida. E aí depois vai vir a outra onda de novo, aí eu vou ter a sensação de que essas vozes elas estão se repetindo, tá bom? E uma coisa importante a gente falar, pessoal, é que o tempo de percepção do som dos seres humanos é de 0,1 segundo. Ou seja, para a gente perceber um som e diferenciar um som de outro, a gente tem que ter esse intervalozinho de tempo de 0,1 segundo. Então, o eco, para a gente conseguir escutar essas várias vozes ao mesmo tempo, depois de um tempo, né, dado o intervalo de tempo, elas têm que ter um intervalo de tempo entre si de 0,1 segundo, maior ou igual a esse valor. Justamente porque ele é o tempo de percepção que nós seres humanos temos do som, tá bom? Bom, agora bora falar da ressonância. Pessoal, cada objeto que você tem no mundo, ele vai ter uma certa frequência natural de vibração. Por exemplo, o seu celular tem uma frequência natural de vibração, o vidro de uma taça, de um copo, tem uma frequência natural de vibração, a sua garrafa tem uma frequência natural de vibração, o seu microfone tem uma frequência natural de vibração. Todos os corpos têm uma frequência natural de vibração, e eles acabam oscilando nessa frequência. E aí, o que vai acontecer? Se você conseguir descobrir essa frequência natural de vibração desse corpo e conseguir replicá-la a partir de uma fonte externa, quando você vai ter o encontro dessa onda com essa frequência e o objeto com essa mesma frequência de natural de vibração, você vai ter então a sobreposição dessas duas ondas. E aí, quando você tiver a sobreposição dessas duas ondas, você vai ter um aumento da amplitude. Conforme o aumento da amplitude, maior vai ser a oscilação que aquele objeto vai estar. Ou seja, em outras palavras, a gente consegue usar muito bem isso com a taça, tá? A taça ela apresenta uma certa frequência natural de vibração. Uma frequência em que ela vai estar oscilando naturalmente. E aí vai aparecer uma pessoa. Essa pessoa vai tentar replicar aquela frequência natural de vibração. Quando a gente fala taça, a frequência natural de vibração dela é muito alta. Então vai ter que fazer um som muito agudo. Digamos que a pessoa consiga fazer som agudo. Quando chegar aqui na taça, essa onda sonora
vai acontecer a sobreposição da frequência natural de vibração da taça juntamente com o som que está vindo, que tem a mesma frequência. Quando isso acontecer, vai acontecer uma sobreposição de ondas aqui dentro. E essa sobreposição de ondas vai fazer o aumento da amplitude, interferência construtiva. Consequentemente, esse objeto aqui ele vai começar a vibrar muito, oscilando muito, até chegar um momento em que ele pode quebrar. Isso aqui, pessoal, nós conseguimos ver com a taça. Lembra, por exemplo, aquela galera aqui de música que consegue fazer um som muito agudo e consegue replicar a frequência total de vibração da taça? Pois bem, eles conseguem quebrá-la, não é? Isso é possível? É, desde que a pessoa seja muito bem treinada para conseguir replicar aquele som agudíssimo da frequência total de vibração da taça. Só que isso, pessoal, a gente consegue ver também outras situações. E uma delas muito trágica, que foi o que aconteceu lá na ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. O que acontece? Você tinha uma ponte, tá? E essa ponte estava sujeita a um vento. E esse vento ficava passando aquela ponte toda hora. Só que teve um momento em que esse vento ele conseguiu chegar à mesma frequência da frequência natural de vibração da ponte. E o que aconteceu? Houve um aumento ali da amplitude, a ponte dela começou a oscilar cada vez mais, até que chegou um momento que ela acabou se rompendo. Quando um engenheiro vai acabar projetando uma ponte ou um prédio, digamos que tem uma situação com um terremoto, não pode acontecer o terremoto fazer a mesma frequência que o prédio, senão já era, o prédio vai cair, ou a ponte vai cair. Então tem que tomar muito cuidado. Os engenheiros que mexem com isso, engenheiros civis principalmente, tem que tomar um cuidado danado para conseguir fazer algo assim. Porque caso contrário, pode acontecer a tragédia que aconteceu lá na ponte de Tacoma. Pode acontecer a tragédia que aconteceu, isso aí foi ótimo. Mas pode acabar acontecendo um acidente, tá? Agora, o último fenômeno sonoro, que é o tal do batimento. Quando nós falamos do batimento, pessoal, é basicamente a superposição de ondas, a mesma coisa de antes, tá? Lembra que a ressonância tinha, então, ondas que elas tinham a mesma frequência e elas acabavam se sobrepondo. Agora, o batimento é parecido. Você vai ter a superposição de ondas, só que ao invés da frequência ser idêntica, ela vai ser muito próxima e de mesma amplitude. Isso a gente consegue, por exemplo, pessoal, com o violão. Eu vou tentar replicar aqui um experimento feito por um professor muito bacana do YouTube. Eu esqueci agora o nome dele, vou deixar aqui nos comentários, tá bom? Um cara muito bacana, que ele fez um experimento com o violão. Quando você pega o violão, você tem essa corda aqui, que é a sexta corda. Vou deixar um pouquinho mais claro para vocês conseguirem ver melhor. Você tem aqui essa corda que a gente chama de sexta corda. E você tem essa corda aqui de baixo, que é a quinta corda. Se você pegar a sexta corda e tocar ela na quinta casa, você vai ter a formação de um som. E esse som, coincidentemente, é o mesmo que a frequência natural de vibração da quinta corda. Então, se você pegar isso aqui, ó, não vai dar pra ver na câmera, tá? Mas se eu tocar aqui, tá vendo que aqui vibrou, né? Consequentemente, vai acabar entrando em ressonância com essa corda aqui do lado, que vai vibrar também. Se você tiver um violão em casa, faça esse experimento. Coloque um dos seus dedos aqui na quinta casa, na sexta corda, toque ela e você verá que a corda do lado, a quinta corda, também vai vibrar, porque acabou entrando em ressonância. O batimento é, eu posso tocar isso aqui em uma frequência muito parecida e eu vou ter que essa corda aqui vai vibrar, só que vai vibrar em batimento. Ao invés de ela vibrar totalmente de acordo com a outra corda, em ressonância, ela vai vibrar com batimento. Então ela vibra um pouquinho, para, vibra um pouquinho, para, vibra um pouquinho, para. Para ilustrar isso, eu vou desafinar aqui um pouquinho essa corda aqui e eu vou tocá-la. Pegando aqui na quinta casa, tentando replicar aquela frequência. Agora não vai ser idêntica, vai ser parecida. O que vai acontecer é que aqui, ó, tá vibrando. Só que quando vibra, vibra um pouquinho, para de vibrar. Vibra um pouquinho, para de vibrar. Vibra um pouquinho, para de vibrar. Você consegue, inclusive, escutar isso. Se eu conseguisse ter um amplificador aqui, você conseguiria escutar isso também. De modo que você conseguiria escutar o som fazendo isso aqui, ó. Ele ia aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Ele ia oscilando, conforme um batimento. Então, pessoal, o batimento é a sobreposição de ondas que tem uma frequência que é muito parecida. E, inclusive, mesma amplitude. Só que aí, quando elas acabam se sobrepondo, você vai ter áreas de construção, interferência construtiva, e vai ter um momento em que a crista de uma vai encontrar com o vale da outra. Então você vai ter interferência destrutiva. Consequentemente, você vai ter zonas de aumento, zonas de rebaixo. Você vai ter um batimento. Entendeu? É assim que funciona, tá bom? Para você encontrar o batimento resultante, basta você pegar a frequência da primeira onda, somar com a frequência da segunda onda e dividir por 2. Ou seja, fazer uma média aritmética. Para você encontrar agora a frequência do batimento,
Basta você pegar a frequência da primeira corda e subtrair, no caso, a primeira onda sonora, perdão, pegar a frequência da primeira onda sonora, subtrair da frequência da segunda sonora, ou seja, ver a diferença que elas têm de frequência, e essa diferença vai ser a frequência do batimento. Lembrando que aqui eu estou indicando que é o módulo, apenas para falar que é sem o sinal. Beleza? No mais, galera, é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Peço perdão por essa aula, acabou sendo um pouco mais improvisada. O horário de hoje acabou não colaborando tanto. Eu vou tentar depois recriar essa aula algum dia, e aí eu vou mostrar para vocês direitinho como é que funciona o exemplo do batimento e da ressonância no violão, porque é muito legal o experimento, tá certo? No mais, um forte abraço, fiquem bem. Deixa um comentário aqui embaixo se gostou do vídeo, beleza? Valeu, galera!